Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Meu nome é Carolina e eu tenho muita alegria em estar aqui com vocês hoje. Nós vamos nos preparar, já estamos quase no horário. Vamos procurar ouvir a música. Deixando lá fora as nossas preocupações, procurando nos aproximar de Jesus para que a gente possa aurir forças para voltar para os problemas depois. Hoje nós vamos estudar um pouquinho do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nós vamos falar do suicídio e da loucura, que são os itens 14, 15, 16 e 17. Mas antes, nós vamos ouvir essa música juntos e vamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, nosso Pai, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai. Pedindo, Jesus, esteja conosco, abençoa-nos, ajuda-nos mais uma vez, Jesus, a entender as tuas lições. Nós te agradecemos o amparo, o cuidado, te agradecemos os teus emissários que em teu nome nos orientam, nos consolam e nos ajudam para que possamos aproveitar a nossa encarnação. Leva ao Pai que está nos céus o nosso agradecimento sincero pela oportunidade da vida, mais uma vez. E que possamos estar com você hoje, Jesus, nos nossos estudos e nas nossas vibrações. Que assim seja. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os bem-aventurados, os aflitos. Nós estamos estudando as bem-aventuranças e estamos buscando entender cada dia melhor, né? Ou cada dia um pouquinho mais as lições de Jesus. Então, nós vamos ler o trecho do Evangelho, né? Em que Jesus nos diz: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Isso está em Mateus 5, 4, 6 e 10. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Está em Lucas 6, 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome.
Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Isso também está em Lucas 6, 24 e 25. Então, antes de mais nada, eu acho interessante a gente refletir um pouco o que Jesus quis dizer por aflitos, o que são esses aflitos e quem são esses aflitos e o que são as aflições, né? Isso porque essa questão do sofrimento, das aflições, tem sido muito mal interpretada, né? Ao longo dos anos, dos 2000 anos depois da vinda de Jesus. Será que Jesus quis dizer que nós devemos cultivar a dor, a tristeza, né? Cultivar as aflições, dos sentimentos difíceis, da tristeza, da mágoa, né? Será que Jesus quis dizer, quando ele disse que os pobres são bem-aventurados, que a gente não deve ter conforto material, não deve trabalhar, não deve lutar, né, para ter uma vida confortável? Será que foi isso que Jesus quis dizer? Por tudo que Jesus explica, e o Kardec também, né, que faz uma interpretação para nós, não foi isso que Jesus quis dizer, né? Jesus jamais pediu às pessoas que fossem infelizes. Pelo contrário, ele sempre nos incentivou a cultivar o quê? O bom ânimo, o perdão, cultivar a esperança, né? A confiança, a fé, ter coragem para enfrentar as dificuldades. Então, assim, as aflições, na verdade, são as oportunidades que nós recebemos durante as encarnações e também quando estamos no outro plano para o nosso crescimento. Infelizmente, a gente ainda precisa muito da dor para aprender. Infelizmente, nos são dadas oportunidades inúmeras, né? Para que a gente possa aprender através do trabalho, sem sacrifício. Mas nós somos difíceis, né? E nós nós não aproveitamos da misericórdia, das leis de Deus, e nós insistimos nos nossos erros. Então, nós somos colocados em situação de aflições, de sofrimento, de obstáculos, para que a gente possa nos aprimorar espiritualmente e finalmente nos redimir, aprender novas maneiras de ser, maneiras mais condizentes com os ensinamentos de Jesus. E hoje nós vamos falar de duas situações bem difíceis que infelizmente têm crescido muito no nosso planeta e aqui no nosso país, que é a questão do suicídio e da loucura, né? Então seria, vamos dizer assim, o extremo do desespero, né? O extremo da rebeldia. Ah, mas aí alguém pode pensar, mas o suicídio e a loucura não são doenças? Por exemplo, a loucura, a pessoa não adoeceu? Então, o suicídio, falando agora do suicídio, o suicídio é um ato de rebeldia. Lógico que a pessoa que chega a esse ponto de sofrimento, ela realmente se encontra em desespero, né? Ela perdeu a esperança, perdeu a confiança na vida, a confiança em Deus, nosso Pai, perdeu a confiança nas outras pessoas, né? Então,
de fato, o suicídio envolve muito sofrimento e provoca muito sofrimento também, né? O suicídio é uma atitude de, vamos dizer assim, de extrema indisciplina emocional, né? De extrema rebeldia para com Deus nosso Pai, porque nós incorremos, né, no erro muito grande de jogar a nossa existência, né, a nossa encarnação, na face de Deus. E com isso nós vamos condenar os suicidas de maneira nenhuma. Nós vamos procurar compreendê-los. O nosso papel enquanto irmãos em Deus, nosso Pai, né, enquanto irmãos de todos, não é julgar as pessoas que se suicidam, é apoiá-las, é ouvi-las, é procurar entender o sofrimento delas. Mas, como espíritas, nós precisamos compreender o que significa esse ato extremo, né? Muito do que tem se falado no espiritismo sobre o suicídio nos leva a entender que são as ideias materialistas as que mais reforçam os sentimentos de desencanto, de desânimo, de falta de esperança. As ideias de que a vida acaba quando a gente chega no túmulo reforçam sentimentos de desespero. Nos momentos de muita dor, e isso é uma coisa que nos preocupa muito hoje em dia, né? As crianças serem criadas sem, não necessariamente uma religião, mas sem o conceito, né, do sagrado, de que existe algo maior, que a vida não é somente isso que nós vivemos aqui no todo dia, né? No momento de desespero, nós precisamos ter aonde nos apoiar. Então, é como Kardec nos explica aqui, né, que as ideias de que existe uma vida além dessa vida, a ideia que nos dá consolo e esperança, saber que existem amigos espirituais que velam por nós, que Deus está no comando e que é maior do que todas essas dores, né? Essas ideias, a ideia do sagrado, independente da religião, e mesmo que não haja religião, por exemplo, tem pessoas cujo Deus é a natureza, né? E não deixa de ser, Deus é a natureza, é o Criador de tudo. A ideia do sagrado, seja ele qual for, leva as pessoas a terem esperança no momento do desespero, no momento do sofrimento extremo, quando passam por perdas muito difíceis de entes queridos, por perdas enormes que acarretam muito sofrimento para a família, né? Então, essas pessoas que têm essa confiança, né, que têm esse sentimento de continuidade da vida, elas têm mais facilidade para cultivar a paciência, né, a resignação, a esperança, a confiança que a vida vai melhorar, a resiliência. Cultivar, em suma, a humildade diante da dor. Porque, como eu disse antes, né, no princípio, as aflições são as oportunidades que nós temos, através da dor educadora, de aprendermos aquilo que nós estamos adiando há muito tempo para aprender, né? Então, o conhecimento da reencarnação, no caso de nós espíritas e outras tantas religiões que têm a reencarnação como princípio,
O conhecimento, o esclarecimento que temos de tudo isso nos leva a sermos resilientes, tolerantes, pacientes na hora da dor. Enquanto que o materialismo induz ao quê? Bom, já que tudo acaba, né? Com a vida, com a morte, então deixa eu abreviar esse sofrimento, né? Porque para que eu vou ficar aqui sofrendo se eu posso já acabar com tudo isso? Porque, na verdade, a pessoa que se suicida, ela está querendo acabar com a dor, nem é necessariamente com a vida, né? Ela está querendo deixar de sofrer. E muitas alimentam, né, a ilusão materialista de que acabando esse corpo, né, aniquilando esse corpo que nós temos, a dor vai acabar. E nós temos, nós espíritas, no nosso caso, né, nós temos muito esclarecimento que é trazido pelos próprios suicidas, né, os espíritos das pessoas que cometeram suicídio. E elas nos informam que o suicídio não resolve nenhum problema, ele só piora, né? Ele só nos leva a um sofrimento muito maior. Até porque existem razões, vamos dizer assim, fisiológicas e físicas, né, que são devidas a leis da biologia, da física. Quando nós reencarnamos, nós temos uma cota de energia para gastar, resumindo assim. Então, quando nós cometemos suicídio, nós quase que cortamos vamos dizer assim, um fio, né, cheio de energia, que fica em curto-circuito. Muitos suicidas relatam que permaneceram por muito tempo perto dos despojos, né, do cadáver, e sentindo toda a decomposição, tudo que acontece, né, com o corpo. Por quê? Porque enquanto houver energia vital, na maioria das vezes, em caso de suicídio, as pessoas ficam ligadas ao corpo até essa energia ser gasta. Então, imaginem esse sofrimento, né? Muitos irmãos suicidas, eles dizem que a surpresa, né, ao se descobrirem vivos e vivos numa condição muito pior, traz um sofrimento imenso. Porque de repente eles percebem, né, que a vida continua e que não adianta, não existe a morte. Então, realmente os nossos irmãos com pensamentos suicidas, em sofrimento, que se encontram sem esperanças, eles precisam muito da nossa compreensão. Precisam principalmente do nosso ouvir, né? Que nós possamos oferecer a eles uma escuta sem julgamento, né? Que nós possamos reconhecer o tamanho da dor que eles estão sentindo. Uma dor tão grande que chega ao ponto de superar, de suplantar o instinto de conservação. Então, o suicídio, ele realmente, vamos dizer assim, é uma atitude que traz muito sofrimento para aquela pessoa que pratica e também para o entorno. Os estudos mais recentes dizem que para cada suicídio existe um impacto de dor e sofrimento que envolve mais ou menos 135 pessoas, em média, do entorno do suicídio.
Então, uma onda de sofrimento muito grande, né? De sofrimento que se perpetua, né? Que só piora a situação em que nós nos encontrávamos, em que essas pessoas se encontravam. E a loucura também é uma espécie de, vamos dizer assim, um desequilíbrio da mente, né? Mas também é provocado pela rebeldia, né? Vamos dizer assim, pela não aceitação da dor. A loucura também é uma opção. E isso não é só religião. Vamos dizer assim, as pesquisas atuais, né, acadêmicas sobre a questão da loucura, indicam que parece que a loucura é uma escolha. Tipo, olha, não quero saber disso. É uma escolha consciente? Talvez lá no fundo da alma, né, exista uma escolha. De qualquer maneira, por que alguém se desespera a ponto de enlouquecer? Por falta de confiança na vida, por falta de fé, né? Por falta de certeza que isso vai passar. Existem muitas situações realmente que podem provocar a loucura, pode provocar um desequilíbrio em pessoas que convivem com a gente, né? Então é muito importante que nós tenhamos claro para nossa própria proteção espiritual que a loucura, assim como o suicídio, podem ser evitados se nós cultivarmos a nossa confiança, a nossa fé, que a vida não é um cruzeiro de felicidade. A vida é composta de situações, ela é construída de acordo com as nossas necessidades evolutivas. E por mais que sejam difíceis os momentos que estamos passando, essas aflições, elas nos são necessárias. E nós, inclusive, né, que temos consciência espírita e cristã, e somos agraciados, né, privilegiados, porque é um privilégio nós termos a nossa fé baseada na razão, como diz o Kardec. A nossa fé não é baseada em mistérios, em postulados estranhos, não. Ela é baseada no estudo das leis de Deus, das leis da vida. Então, essa fé ela é inabalável. E nós sabemos da reencarnação, nós sabemos que tudo que passamos é necessário para a nossa evolução espiritual. E ter essa consciência e cultivar a humildade, a caridade, o amor ao próximo, né? Cultivar o bom ânimo, cultivar o nosso equilíbrio mental é um dever que nos cabe. É um dever que nós devemos cumprir para nos precavermos contra a loucura e o suicídio. Então quer dizer que quando a pessoa fica louca ou quando ela vai estar querendo se suicidar, né? Ela está escolhendo, ela está sendo rebelde, ela não está sendo humilde em relação às leis de Deus e até ao passado dela. Olha, isso para nós, isso é importante para a nossa reflexão, na nossa vida, para nós aplicarmos para nós. No que diz respeito ao nosso próximo, a nossa única obrigação é apoiar,
e ajudar no que a gente puder, sem julgamento. Porque nós não temos todo o dossiê dessa pessoa, certo? Nós não estamos na pele dela, né? Ela tem uma questão para resolver, questões para resolver que nós não sabemos quais são. Então só nos compete oferecer para esses irmãos aquilo que nós gostaríamos de receber num momento de extremo sofrimento, a ponto de pensarmos em suicídio ou quase enlouquecermos, que é estender a mão, estar junto, né? Sem julgar, sem querer impor os nossos pontos de vista, para que finalmente nós possamos nos auxiliar, porque juntos, e sobretudo nesse momento de extremo sofrimento na terra que estamos passando, né? Com tanta dor, tanta pandemia, guerra, tanta tristeza, né? Tanta miséria material, miséria moral, né? Solidão. Este momento que nós estamos passando, a transição planetária, né? Do mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração, exige de nós que nós coloquemos em prática tudo isso que nós aprendemos no Evangelho de Jesus. E ainda mais nós espíritas que temos tanto esclarecimento sobre a palavra de Jesus. Nós temos um livro inteirinho, né, que os bons espíritos, através dos médiuns da época do Kardec, o próprio Kardec, com a sua genialidade, nos explicam, tintim por tintim, o Sermão da Montanha. O Evangelho segundo o Espiritismo é o Sermão da Montanha, né? Então, gente, é o momento da gente praticar, da gente estudar mais, da gente sair das nossas bolhas, né? Procurar olhar para o sofrimento que nos bate à porta com resignação, sem orgulho, porque quando nós nos rebelamos, nós estamos sendo orgulhosos. Tipo, lá no fundo, né? Eu não mereço isso, por que eu estou passando por isso? Né? Nós espíritas sabemos que nós estamos passando pelas coisas pelas quais estamos passando, porque nós precisamos passar. É simples assim. Ah, mas acontece que eu não vou dar conta. Vamos pedir a Jesus que nos dê forças. Porque mesmo quando Jesus se refere aos aflitos, falando dos pobres, né? Falando dos deserdados, dos injustiçados, eles são bem-aventurados quando não se rebelam. Quando não chegam ao ponto de se suicidar, de olhar tanto para a própria dor e se esquecer dos outros que estão em torno do sofrimento que vai ser espalhado, né? Então, assim, não é todo pobre material ou pobre de títulos acadêmicos, né, que não pôde ir na escola, não é todo injustiçado social que é um bem-aventurado na aflição. A questão de sermos bem-aventurados nas nossas aflições é a maneira como nós enfrentamos as nossas aflições. É isso que vai nos tornar bem-aventurados. Ah, então eu tenho que aceitar tudo de ruim que acontece comigo, eu não posso lutar por uma condição melhor, eu não posso lutar para que haja menos injustiça social, que todas as pessoas possam ter igualdade de direitos e oportunidades. Não, absolutamente. Nós temos o direito de lutar, sim, e devemos, não é só o direito, nós estamos aqui para melhorar as coisas. E não deixa de ser aprendizado melhorar a vida, né?
A questão é o que nós sentimos no nosso coração. É quando nós fazemos tudo o que podemos, quando nós lutamos, mas a situação não muda. Como, por exemplo, as questões de justiça social. Não é de uma hora para outra que o mundo vai deixar de ser injusto. Socialmente, né? Não é. A questão é, quando nós estamos nessa luta, principalmente nesses tempos atuais, né? Como é que nós reagimos no nosso coração? Nós damos guarida dentro de nós para a rebeldia, para a raiva, para o ódio pelo rico, porque o rico tem tudo e não dá nada para os pobres, né? Os ricos até fazem caridade, mas a maior caridade, que é a justiça social, eles ainda não fazem, a maioria, né? Então, como é que eu tô nessa luta? Como é que eu tô nesse sofrimento, né? É isso que é essa postura, essa busca de compreender o sofrimento, essa busca de perdoar as injustiças que as pessoas cometem, embora lutemos contra as injustiças, né? É essa busca de termos resignação, embora na luta, de não abrigarmos ódio, nem ressentimento. Isso é a qualidade da nossa vida, do nosso sofrer, que nos vai tornar bem-aventurados e bem-aventuradas as nossas aflições. Então era isso hoje que eu queria refletir junto com vocês. Eu agradeço por vocês terem me ouvido. E nós vamos novamente buscar, com essas reflexões, buscar a presença de Jesus. Muito gratos por termos podido pensar em tudo isso, em refletir mais uma vez, Mestre, nos teus ensinamentos. E nesse momento, com as tuas bênçãos, nós vamos, Jesus, mobilizar dentro de nós aquilo que temos de bom, de melhor, os melhores sentimentos e pensamentos, e vamos transformando essas conquistas interiores em vibrações de paz, de esperança, de cura, em vibrações de equilíbrio, de bom ânimo. E vamos abraçando o nosso planeta azul com essas vibrações, envolvendo todos os nossos irmãos em humanidade, nesses sentimentos positivos, nessas vibrações luminosas. Nós vamos levar estas vibrações aonde haja sofrimento físico, mental, espiritual, para os doentes da Covid, que ainda não foi debelada, Mestre, para seus familiares. Vamos também envolver todos os trabalhadores da saúde, de todos os quadrantes da Terra, que estão enfrentando a prova do trabalho, da aprendizagem no trabalho. Vamos pedir, Jesus, que abençoe com muito carinho todas aquelas pessoas que se encontram nas zonas de conflito, não só
na guerra recém-declarada da Ucrânia e da Rússia, mas todas as outras guerras que estão ocorrendo e que não recebem atenção da mídia. Vamos vibrar intensamente por todos os algozes, por seus corações, sem escolher pátria, religião, lembrando que todos somos responsáveis. Vamos vibrar por esses irmãos equivocados, e vamos pedir a Jesus que abençoe todos eles, que os cubra com o manto da compaixão. Vamos vibrar por todos os dirigentes políticos e religiosos do planeta, e muito especialmente pelo nosso país. Vamos envolver em muita luz o povo brasileiro, os nossos políticos, os nossos professores, os nossos líderes religiosos. Vamos imaginar o contorno do Brasil, o seu mapa luminoso, cheio de paz e fraternidade. Vamos vibrar pelo Centro Espírita Vovô Nestor, pela Casa da Criança, pelos núcleos de apoio, pelas crianças que acolhemos, por suas famílias. Vamos distribuir essas vibrações luminosas para todos eles, para todos os trabalhadores encarnados e desencarnados, para todos os nossos assistidos, encarnados e desencarnados. Que Jesus abençoe o nosso trabalho e coloque muita luz na nossa casa de oração. Vamos levar ainda estas vibrações para os nossos lares, imaginando que Jesus está colocando luz em todos os cômodos e nos nossos corações e nos nossos familiares. Vamos ainda pedir a Jesus licença, permissão para vibrarmos por nós mesmos, Mestre, para que possamos honrar os nossos compromissos espirituais, abençoar as nossas aflições e permanecermos firmes no caminho da nossa regeneração. Que possamos ser úteis na Tua seara, Jesus. Conta conosco e leva ao nosso Pai o nosso agradecimento sincero por tanta misericórdia e por tantas oportunidades de crescimento. E com a prece que Você nos ensinou, Jesus, nós encerramos os nossos trabalhos hoje, querendo estar com Você agora e sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair nas tentações. Que assim seja. Graças a Deus.
E assim, queridos amigos, nós encerramos os nossos pequenos estudos de hoje, a nossa vibração. E eu desejo a vocês todos uma semana abençoada, muita paz e muita alegria e muito amor em suas vidas. Obrigada, gente.